Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a ordem que o Alexandre de Moraes deu para que a Meta e outras empresas de tecnologia, né, revelassem informações sobre pessoas que teriam supostamente ameaçado o Dino, né? O pessoal que estava falando sobre nepalização, lembra? Teve um papo desse realmente que estava rolando uns dias atrás por conta do voto do Dino e coisa e tal, e os protestos lá no Nepal, né? A Meta contestou a ordem de Moraes e falou que pediu para ele reconsiderar porque existem algumas contas que estão no exterior, que não são de brasileiros, né? Veja, as contas que eram de brasileiros, a Meta entregou a informação toda, nem teve dúvida, mas as contas que estavam no exterior, eles apontaram alguns impedimentos aqui, o que é uma coisa positiva. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Bolsonaro de Moraes, presidente, Peter Rubens, eu aumento, mas não invento, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a informação aqui da Revista Oeste. Meta contesta a ordem de Moraes e não entrega dados de contas que teriam ameaçado Dino. Ameaçado Dino nada. Elas falaram sobre nepalização, não sei lá o que, protesto e coisa e tal. E, de novo, isso é normal, isso não é planejar um protesto contra o Dino, não é ameaçar fazer nepalização. Isso é pessoas que estão chateadas com as posições do Dino, diga-se de passagem, muitas chateadas também com a posição do Alexandre de Moraes e do STF como um todo, e estão se mostrando a sua revolta através dessa fala, né? É lógico, se essas pessoas em algum momento do futuro passarem a efetivamente planejar alguma coisa, ou efetivamente executar alguma coisa, principalmente isso, aí a história é outra. Mas meramente falar sobre nepalização, eu acho uma besteira isso aqui, totalmente infundada essa ação, né? De qualquer forma, o Dino ficou chateado, o Dino tá muito chateado, né? Ele não gosta de ser chamado de gordola, de rocambole do inferno, de um monte de coisa, ele acha que palavras machucam, e enfim, ele está muito chateado com a situação, e aí ele pediu que o Moraes fizesse isso daqui. Então aqui, ó, a empresa de tecnologia Meta informou ao STF que não pode fornecer diretamente os dados cadastrais de 3 contas que supostamente publicaram ameaças contra o Flávio Dino. Não são ameaças, tá? Mas enfim, supostamente teriam, né? Em petição enviada nessa quarta-feira, a companhia pediu a revisão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, por quê? Veja, as contas que eram de brasileiros, eles entregaram os dados todos. Esquece, tem os dados todos lá, e-mail, tudo que você tinha de dado lá, eles entregaram. Agora, as contas que estavam no exterior, aqui ó, segundo a Meta, os perfis estão fora da jurisdição brasileira. Usuários localizados nos Estados Unidos, em Portugal e na Argentina administram as contas. A Big Tech entende que nesses casos, a obtenção de dados só pode ocorrer por meio de mecanismos de cooperação internacional. Então, as pessoas que administram essas contas lá na Meta estão nos Estados Unidos, Portugal e na Argentina. São brasileiros? Não são brasileiros? Meio que não interessa, o fato é que não estão no Brasil. E aí a petição ressalta que a decisão de Moraes contraria o entendimento firmado na ação declaratória de constitucionalidade 51. Nesse caso, segundo a Meta, o STF limitou o acesso direto a informações cadastrais aos casos em que os autores do crime estão em território nacional. Então repara que isso daqui é justamente um dos pontos sensíveis que o Alexandre de Moraes está sendo acusado de violar o direito internacional, justamente porque tem feito citações diretas, tem pedido dados de pessoas lá nos Estados Unidos, sendo que, né, não tem jurisdição por lá, ele não pode pedir coisas a pessoas lá nos Estados Unidos, né, a empresas nos Estados Unidos, né? E aí, o que eles sugeriram? Que o Alexandre de Moraes fizesse isso através de carta rogatória, que é o mecanismo adequado. Você faz uma carta rogatória pedindo à Justiça da Argentina, à Justiça de Portugal e à Justiça dos Estados Unidos, né, para identificar as informações dessa pessoa, e essa justiça vai decidir esse caso. Só qual que é o problema disso para o Alexandre de Moraes, né? Só o Alexandre de Moraes entende que a pessoa falar que eu vou nepalizar e não sei o que é uma ameaça. Isso não é uma ameaça em lugar nenhum do mundo. Então, ele sabe que se ele fizer o processo correto, que se ele fizer o pedido via carta rogatória para liberar a informação e coisa e tal, isso vai bater na mão de um juiz lá na Argentina, lá em Portugal e lá nos Estados Unidos. O juiz vai olhar para aquilo e falar: puta que pariu, não tem lógica, eu não vou liberar isso aqui não, né? Porque lembra, esse é o princípio, né, da soberania jurisdicional. Não é que o Xandão pode tudo no mundo todo, como parece que algumas pessoas da esquerda acreditam que é assim que funciona a soberania jurisdicional. Não, não é.
cada país tem direito à jurisdição sobre o seu território. Então, se o Xandão quer atingir uma pessoa lá nos Estados Unidos, ele não pode mandar um e-mail para a empresa, obrigar a empresa, porque eu sou o Xandão, eu sou soberania mundial, eu mando no mundo inteiro. Não, não pode. Ele tem que mandar uma carta rogatória. Por quê? Porque aí vai passar pelo crivo do judiciário deles. O judiciário, ele vai ter um juiz que vai pegar essa carta, deixa eu ver se isso aqui faz sentido. E aí vai olhar para aquele, o cara falou em nepalizar porque não gostou, gordola, recambole do inferno, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vou aprovar essa porra. Isso aqui é liberdade de expressão, porra. Tá, mas tô ofendendo o cara. Porra, mas foda, os caras é gordola mesmo, porra. Rocambole do inferno do caralho mesmo. Que porra é essa? Isso é liberdade de expressão, não é ameaça, né? Ameaça é se o cara tivesse, não, Dino, eu vou fazer XYZ com você. Vou aí fazer isso e vou resolver, vai ser tal dia e eu vou lá. E mesmo nesse caso, você tem que considerar se isso daí não é bravata ao invés de ameaça. Se o cara tem realmente condições de fazer isso. Porque é igual o tipo do... quem não foi em jogo de futebol e fica torcendo, gritando, eu vou te pegar na saída pro juiz, que o juiz marcou um pênalti ou não marcou um pênalti, alguma coisa assim, e aí o pessoal da torcida fica gritando que vai pegar o juiz na saída e não sei o que lá. Não tem como, o cara não vai fazer, o juiz sai do estádio por outra saída, não tem como a pessoa executar aquela ameaça. Isso chama-se bravata. É uma ameaça? Parece com uma ameaça, mas não é uma ameaça de fato, né? Então, não tem nenhuma chance disso prosperar, mas aí que tá, é isso que o Alexandre de Moraes teme, porque aqui no Brasil, ele é dono da justiça, ele que diz o que é a lei aqui no Brasil, não interessa a interpretação, doutrina, jurisprudência, foda-se, a Constituição brasileira é a cabeça do Xandão, mais do que isso, eu diria que a Constituição brasileira é o cu do Xandão, o Xandão caga a merda que ele resolver cagar na Constituição brasileira, né? Mas lá fora ele não pode fazer isso. Lá fora, se ele emitir um pedido desse, bate na justiça lá fora e o cara fala, não, porra, peraí, isso aqui... E aí o Xandão é humilhado mais uma vez, inúmeras vezes que já aconteceu isso, ele pedir para botar no nome na Interpol e não sei o que lá. Por quê? Porque só na cabeça, ou melhor, só no cu desse idiota que tem lei que permite que ele dê ordem no mundo inteiro, né? E lembra, isso daqui ainda tem o porém, que não pode ser desconsiderado, que que eu falo para vocês que é importante essa negociação do Trump com o Lula. Por quê? O Xandão vai querer comprar briga com o Trump agora? Vai mandar? Não, porque quero saber o nome do americano aqui de qualquer jeito, não interessa, senão vou multar a Meta. Você sabe que essa é uma das reclamações do Trump, né? Que justamente o Alexandre de Moraes tem botado multa em empresas americanas aqui no Brasil, aleatoriamente, sem absolutamente nenhuma base legal. E esse caso é um caso desse, um caso clássico desse, né? Para a empresa, o envio direto de dados de contas estrangeiras violaria esse entendimento. Nesse sentido, solicitou que o tribunal adote os canais jurídicos previstos para casos internacionais, ou seja, carta rogatória, blá, 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 blá. Enfim, e tudo isso à toa, porque, cara, é uma coisa tão idiota isso, bicho. É uma coisa tão sem sentido essa história, né? Mas, enfim, é o sistema que nós temos agora. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Eu torço. Vai lá, Xandão. Bate no Trump, Xandão. Briga, não. Eu tenho soberania, você é obrigado. Se não arrumar o nome das pessoas, eu vou cobrar a Meta, não interessa. E se não cobrar a Meta, eu vou cobrar de outra empresa aleatória americana qualquer, igual ele fez entre o X e a Starlink, né? Eu vou cobrar de outra empresa qualquer aleatória, porque eu não quero nem saber e foda-se, né? Vai lá, Xandão, confie no seu potencial. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.